Fala galera, boa noite. Boa noite, galera sintonizada. Como prometido, voltamos aqui na segunda-feira, 23 de janeiro, com a continuidade dos nossos trabalhos. Tá? Vocês aí que já curtiram a página, curtiram o nosso canal, dê o apoio, fique atento, continue com esse apoio e divulga pra galera. Compartilha essa ideia inovadora e que busca melhorar o teu conhecimento, tá bom? Fala aí, Negão. E aí, meu irmão? Olha só, gente, a gente pode até ter demorado um pouquinho mais hoje, mudou o cenário. Você sabe como é a vida de professor, né? Às vezes a coisa é meio corrida. Então, olha só, estamos aqui para deixar o História em Sintonia sempre com vocês sintonizados na história. Então, para isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre a escrita histórica. Como assim? Quer dizer que escrever é diferente? A história é. É porque a história ela é escrita como ciência. Mas como é que isso surgiu, Diego? E aí a gente pode pensar, o ponto de partida hoje é pensar essa história como ciência, mas nem em todo momento ela foi assim. A gente pode pensar, por exemplo, nos gregos, lá na Antiguidade Ocidental, que foram os primeiros a usar o termo história. Foi um cara chamado Heródoto, que é considerado o pai da história, justamente por ter feito um livro onde ele narrava as guerras dos gregos contra os persas, as chamadas guerras médicas. Sendo que o Heródoto tem uma problemática. E aí, Newton, o que é que tu acha do Heródoto? Então, velho, quando a gente fala no Heródoto, a gente sempre tem lá, nos livros lá do sexto ano, o pai da história. Mas se a gente for lá para a academia, lá para a historiografia de verdade, a gente vai encontrar muita gente dizendo, sim, mas a escrita histórica teve outro pai. Foi Tucídides, também grego, tá? Narrou a Guerra do Peloponeso. Mas por que há essa grande diferença? Essa diferença vai através das fontes. Heródoto utilizava como fontes aquilo que ele viu, mas também aquilo que ele escutou, aquilo que os deuses fizeram. Mas espera aí, deuses? Isso é mitologia. Mitologia não pode ser ciência. Para a história, isso é verdade. Não é. Já o Tucídides, ele fez o quê? Tucídides, no seu livro, ele colocou: escrevi o que vi. Ou seja, é uma história empírica. E aí, claro, há uma questão: a verdade é de quem? Bem, você tem que confiar em Tucídides. Ou não, faz outro livro, faz outra pesquisa. Por quê? Porque ele usou fontes diferentes de Heródoto. Peraí, fonte. Explica melhor o que é esse tal de fonte para a história, Diego. E aí é um ponto principal, é onde a gente entra no nosso foco aqui, que é o Enem, e a gente vai ver exatamente isso. As fontes históricas, elas são basicamente o acervo que serve de apoio para os historiadores escreverem a história, certo? Isso surgiu praticamente, foi aperfeiçoada com a ciência histórica já entre o século XIX e o século XX, aperfeiçoado já em 1930 pela escola dos análises, que desenvolveu essa amplitude da visão do historiador. E de fato é uma vertente da historiografia que ainda hoje é muito valorizada, justamente por ampliar esse olhar do historiador, vamos pensar assim, utilizando fontes diversas, como por exemplo jornais, como por exemplo imagens, vídeos, entrevistas, relatos orais. Isso tudo faz parte da composição da história, gente. Tá bom? Não é mais aquela história tradicional, metódica, lá do século XIX. Até porque essa história tradicional e metódica, ela utilizava o que a gente chama de fontes oficiais. O que é isso? Algo que tem um timbre oficial, uma assinatura de um rei, tá? A tua carteira de identidade. Pronto. Ali tem um timbre de uma nação, certo? E aí existiam apenas, para alguns historiadores chamados positivistas, depois dá uma revisada em correntes históricas para tu aprofundar melhor isso, tá? Pra gente não perder tanto tempo. E aí tu vai encontrar, esses positivistas só queriam saber de fontes oficiais. Agora a coisa tá ampla. De uma receita de bolo eu posso tirar informações. Posso ou não posso, Diego? Pode e deve. Esse é o trabalho árduo do historiador e é isso que fez legitimar a história como ciência. Ok? O historiador então trabalha com essas diversas fontes
que serve de apoio para ele compreender o passado, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar um jornal para compreender como é que foi a Revolução de 1930. Eu posso... Revolução? E aí é um termo muito complicado que a gente vai entrar no debate já já, mas antes de mais nada, então pensar que os diversos contextos históricos existiram exatamente esse debate sobre fontes. O que é que eu vou utilizar para retratar o passado? Então a imagem era de fato, isso foi feito muito após o golpe republicano em 1889. Golpe? Olha aí outro termo. E aí a gente pensa, a imagem do Tiradentes, que foi enforcado lá na Inconfidência Mineira, mas que na República nascente, em 1889, virou um herói que lutou contra a opressão portuguesa. A mitificação do herói, tornar o mito Tiradentes. Você sabe que Tiradentes não é lá tanto herói assim. Já viu elite mente deixando-se, na verdade, ser liderada por um pobre tirador de dentes, alferes de infantaria? Essa história de Tiradentes é melhor a gente ter um pouco mais de cuidado, assim como qualquer mito da história, principalmente se for republicano, tá? Porque a república ela precisa criar heróis. E essa criação de heróis na república faz muitas vezes com que se perca um pouquinho da história, porque se usa as fontes que se quer legitimar esse tal mito de herói. Então a gente tem que ter um grande cuidado. Dom Pedro I foi um desses. Olha aí. Sim ou não? E aí a gente pode pensar o interesse do presente para usar o passado. Tá bom, gente? Hitler utilizou a história, Getúlio Vargas utilizou a história, a ditadura militar usou a história. Foi ditadura? Outro termo que a gente pode discutir aqui. Esses termos a gente vai aprofundar dele no decorrer do ano. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é exatamente isso. Que no decorrer do presente se desenvolvem mecanismos para justamente se construir um passado de acordo com as suas necessidades. E é por isso que você tem que estudar história. Isso é construção de memória, Diego. E aí a gente entra no ponto final dessa aula de hoje. Memória, gente. A memória aparece vez ou outra na prova do Enem, certo? Assim como o cruzamento de fontes. Às vezes uma relação entre uma imagem e outra, às vezes uma imagem de uma música com uma poesia. No decorrer desse ano a gente vai usar imagens, a gente vai usar fotos, quadros, músicas que já foram usadas no Enem, viu? Então não vai achar que essas fontes históricas, aquilo que nos dá informações sobre a história, são simplesmente uma foto, um quadro. Não, isso é informação preciosa. Certo, gente? Então, a nossa ideia hoje é tratar dessa questão de memória, tá bom? Que ela tem a ver exatamente com como é que essa memória é explorada pelos regimes políticos, tá bom? Como é que eu retrato o passado? Um exemplo claro disso é o golpe de 1964, que hoje para a historiografia não tomar é um golpe de fato. Mas durante o processo, durante o regime militar, muitas pessoas se pegavam chamando de revolução. E pasmem, ainda hoje chamam de revolução. Alguns, tá? E é por isso que a gente tem que estar atento às renovações das correntes e do pensamento histórico. Fala um pouco mais sobre isso, Nitomar. Olha só, gente, toma sempre um grande cuidado. Quando você for ler o texto, na tua questão, nos teus livros, nos teus materiais, tu vai olhar para o texto procurando exatamente o que é que ele quer te passar. Qual é a informação real que ele quer te dar? Não é apenas o que está escrito, mas aquilo que está nas entrelinhas. É um texto materialista, é um texto positivista, é um texto revolucionário, talvez, porque quebrava ou quebra paradigmas de um momento? Toma muito cuidado. E isso principalmente na hora de fazer o teu texto de redação, tá? Até porque esse aí é fundamental a gente, ter informação, a gente ter fontes na cabeça. Porque aí a gente pode escrever uma redação linda. E é nos acompanhando que você vai conseguir também um pouco mais dessas informações. É ou não é? E é isso aí, gente. Então, que esteja claro para vocês, então, de fato, que a história
ela se molda e é utilizada muitas vezes por regimes políticos, ou seja, a relação entre história e poder é muito próxima e muito utilizada. E é por isso que a gente está sintonizando vocês com informações todos os dias e vídeos todas as semanas, justamente para mostrar essa complexidade da história. É isso que o Enem vai cobrar de vocês. Ó, curte lá a página do Facebook, História em Sintonia. Compartilha a página do Facebook, se inscreve aí no canal, compartilha a imagem do canal e traz todo mundo para ficar sintonizado. Gostasse da tua da carinha história. lá? Eu sou lindo, pô, de todo jeito. Mamãe sempre disse. Ah, rapaz, não sei não. Time ruim da bexiga. É isso aí, gente. Sintonizados sempre, tá bom? Contem conosco, deixem sugestões e estamos aqui sintonizados sempre à sua disposição. Boa noite, pessoal, e vamos à luta. Falou!